Olá, bem-vindos à nossa videoaula de número 7 da nossa série Avaliações de anos anteriores, tá? Das AP3 da matéria Matemática Básica do CEDERJ. Vou estar resolvendo aqui a quinta questão da AP3 do primeiro semestre de 2017 da matéria Matemática Básica para licenciatura em Matemática. Tá ok, pessoal? Então vamos à nossa questão. Vamos ajeitar aqui. O que acontece? A nossa questão, ela fala que numa final de campeonato de futebol, o jogador ele vai cobrar um pênalti, né? E ele cobra esse pênalti de maneira rasteira, tá? Que forma um ângulo de 18 graus com a trave ali do gol, tá? Então, o que acontece? Ele pede para o problema nos dá alguns dados e pede para que a gente retrate a situação. Ele dá a distância entre a marca do pênalti e o centro do gol. Ele fala que é 11 metros. E ele me dá o seno de 18 graus, o cosseno de 18 graus, a tangente de 18 graus. Tá? O que acontece? A situação que ele pede para retratar é a seguinte. Olha só. Aqui em preto, nessa bolinha preta aqui, está a marca do pênalti e em frente aqui está a minha trave do gol, tá? O que acontece nisso aqui? Eu tenho o comprimento do gol, ele me informa o comprimento total do gol. 7,40 metros. Tá ok? E a distância que vai da marca do pênalti até aqui, a metade do gol, né? A metade, como se fosse a metade ali, o centro onde fica o goleiro. Isso aqui me dá 11 metros. Bom, pessoal, se ele está aqui na metade, ele faz um chute de 18 graus, eu tracei aqui uma perpendicular. A linha aqui onde a gente define que é gol, tá? A bola tem que passar dessa linha. E o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, ele é 18 graus, ou seja, o jogador chutou aqui para 18 graus. Então eu tenho aqui a minha metade do meu gol, né, que eu posso chamar de x. Acontece o seguinte, que eu já posso definir esse valor. Por quê? Eu dividindo 7,40 metros. Quando eu dividir por 2, né, isso aqui vai ser igual a 3,70 metros. Tá ok? Então, eu sei esse meu x, 3,70 metros. Então, esse desenho aqui já retrata a situação. E só por você fazer esse desenho, a questão ela lhe pontua com 0,5. Só para você enxergar esse desenho. Agora, a parte da questão é, se o jogador marcou o gol. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um ângulo, né? E o que acontece? Eu tenho aqui, ó, um triângulo formado por esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vale 18 graus. Eu tenho a distância que ele chuta, formando esse ângulo de 18 graus, que para ser gol, ela tem que ser menos que quê? De que 3,70, ou seja, metade, tá? Então aqui, ó, eu tenho meu 11 metros. O que é esse pedaço aqui do meu triângulo? Esse aqui é o meu cateto oposto ao ângulo de 18 e o meu 11 metros é o meu cateto adjacente. Ou seja, o meu cateto oposto ele tem que ser menor do que 3,70. Então, essa é a condição para que minha bola entre, porque se ele for maior, a minha bola não vai entrar. Então, eu tenho que o meu cateto oposto tem que ser maior do que... O meu cateto oposto ele tem que ser menor do que
do que 3,70 metros. Porque se ele for maior do que 3,70 metros, né? Eu falei, me enganei aqui. Ele for maior do que 3,70 metros, ele não vai entrar. Então ele tem cateto oposto menor do que 3,70. Bom, em cima disso aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a tangente de 18 graus. Eu sei que a tangente de 18 graus, ela vai ser o cateto oposto, que é o meu x, só um momento, que é o meu x, que ele tem essa condição aqui, ele seja menor do que 370 para que o jogador ele consiga fazer o gol, realizar o gol, tá? Cateto oposto x sobre e cateto adjacente. Então vamos verificar qual é o valor do meu x, tá ok? Bom, o valor do meu x vai ser igual a tangente de 18, ele me dá lá no problema, olha, 0,325. Então acabou muito simples a questão. É só questão de eu enxergar que para ser gol, o meu cateto oposto, ou seja, esse com chute de um ângulo de 18 graus, ele tem que fazer uma distância aqui menor do que 3,70 metros. Então aqui eu vou ter o meu x é igual a 11, que multiplica 0,325, né? Eu vou multiplicar aqui cruzado. Aqui eu tenho 1, x vezes 1, x, 11 vezes a tangente de 18, que eu tenho o valor de 0,325. Isso vai me dar um valor de x de 3,575 metros, ou seja, 3,575 metros é menor do que 3,70 aqui, ó, 3,5 menor do que 3,70 metros, ou seja, é gol. O jogador vai poder comemorar o feito. Ok, pessoal? Essa é a minha quinta questão, a questão de número 5 da minha avaliação AP3 do CEDERJ. Muito simples. Para resolver, eu lembro aqui, eu tenho que primeiramente retratar a situação, tá? Retratando a situação, eu marco o centro do gol, faço o desenhozinho da trave, eu sei que o jogador vai chutar 18 graus. E depois eu enxergar que esse cateto oposto a esse ângulo de 18 graus, ele tem que ser menor do que a metade do gol, porque a marca do pênalti ela está centrada na metade ali do gol, que tem 7,40, que o problema ele me dá. Aí eu dividi 740 por 2, tá? Então eu fiz essa condicionante e calculei o valor do meu cateto oposto, né? Usando a tangente de 18 graus. Não usei nem o seno nem o cosseno, já fui direto na tangente, porque eu tenho o valor do cateto oposto é o que eu quero saber, e ele me dá o cateto adjacente e o ângulo e o valor da tangente desse ângulo de 18 graus. Uma continha, poxa, muito simples, só cuidado para não errar aqui em conta na hora da multiplicação. Então eu tenho que é gol. Por esse é gol, achar isso aí, a questão ela já dá mais um ponto, tá? Então essa questão ela valeria 1,5 ponto. Ok, pessoal? Então, se essa videoaula lhe ajudou, deixa lá o seu like, dá a sua curtida para estar ajudando aqui o canal. Não perca a nossa próxima videoaula. Um forte abraço e bons estudos!